Shalom Brachá para todos. Agora estamos também no Instagram, também no YouTube. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês. Chegamos a 7.000 inscritos no YouTube. E esse é o motivo da nossa live hoje no Instagram. E no YouTube estamos gravando a aula, porque quando você procura uma aula nossa no YouTube, você digita a palavra Gloiber e você digita a palavra que você quer procurar. Tipo, coloca lá, Gloiber Cristianismo. Vai aparecer o nosso vídeo explicando que o cristianismo não é um derivado do judaísmo, mas é um derivado da mitologia. Você digita a palavra Gloiber Shabbat no YouTube. Vão aparecer todos os nossos vídeos sobre Shabbat. E quando a gente faz uma live no YouTube, é difícil de procurar no search. Então, para o YouTube, a nossa aula, nosso agradecimento aos nossos 7.000 inscritos está sendo gravado, mas no Instagram não tem como mandar depois a gravação mais do que 10 minutos. E ontem eu consegui mandar 8 minutos, consegui depois de 3 horas de tentativa. Então, no Instagram a gente só consegue armazenar se for na live. E agora, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os presentes, a nossa querida diretora Rivka Raya. Shalom Brahá, obrigada pelo apoio, pelo compartilhamento, pelo seu like, para ajudar a engajar as aulas do Rabi. E o marido da nossa diretora, o Hillel. Shalom Brahá. E o nosso querido Jorginho, responsável pelo nosso aplicativo. Shalom Brahá. E o Jorginho hoje vai tocar violão pra gente, para a comemoração dos 7.000 inscritos no nosso canal no YouTube. E vamos lá. Então, para comemorar esses 7.000 inscritos, vamos tocar a música do Tate, do Fabino. Tá? A famosa música Geulah. Geulah, Geulah, queremos imediatamente a Geulah. Geulah, Geulah, queremos imediatamente a Geulah. Nos tempos do Mashiach, o mundo vai mudar. O lobo e o cordeiro juntos vão morar. Carneiro. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geulah, Geulah, queremos imediatamente a Geulah. 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 Muito obrigado para o nosso querido Jorginho e para todos os nossos ouvintes. E como o Jorginho, o nome dele em hebraico é Jonathan, ele está indo para Yeshiva em Israel, vai nos abandonar fisicamente, mas não espiritualmente. Espiritualmente vai continuar nos nossos grupos, dirigindo o nosso aplicativo no Android. E a música que ele tocou agora, uma música muito interessante, ela está falando sobre Geulah. E o que vem a ser a Geulah? Por que começou a Geulah? E qual vai ser o final da Geulah? Como a gente vai... Desculpa, voltando atrás. A Geulah, que é o final do Galut. O que vem a ser a Geulah? Como começou o Galut que é o nosso exílio, qual vai ser o final do exílio, como vai ser a nossa Geulah. Agora está corrigido. Até os anjos no céu não são perfeitos. Então, quanto mais a gente, né? Eu fiquei... Uma coisa me causou uma grandíssima felicidade. Eu abri uma carta do Rebbe no Igros Kodesh, e o Rebbe disse para alguém: olha, eu me lembro que isso está escrito no livro, mas não me lembro qual livro que era, mas vou te escrever aqui o que era. Me deixou tão feliz.
Porque eu falei, olha, até o Rebbe, uma vez na vida, pelo menos, ele falou, não me lembro qual livro que era. Porque aí me motivou, me deixou. Pelo menos a gente se atrapalha em uma coisa ou outra, é o normal da idade, né? Essa barba branca já vem avisar, olha. Pega leve. Pega leve, me dá um desconto. Mas o que vem a ser Geulah? Geulah é a saída do Egito. Que está escrito que Meitzetcha me'eretz Mitzrayim arenu niflaot. Que Meitzetcha me'eretz Mitzrayim arenu niflaot. Da mesma maneira, ao mesmo modo que meio como nos dias que a gente saiu do Egito, para Hashem mostrar para nós niflaot são milagres sobrenaturais. Então, niflaot, milagres, maravilhas, em relação aos milagres da saída do Egito. Então, a Geulah, que era a saída do Egito, ela se repete no futuro. Ou seja, tivemos uma Geulah no meio, que era a saída da Pérsia. O nosso povo foi exilado para a Babilônia, depois de 810 anos vivendo na nossa terra, na Terra Santa, na terra de Israel. Depois de 810 anos, fomos exilados para a Babilônia. O profeta Yermiyahu, o profeta Jeremias, ele falou que nós vamos para a Babilônia por 70 anos. Depois de 70 anos, voltamos da Babilônia, mas com autorização do rei da Pérsia. Construímos o segundo Beit HaMikdash com autorização do rei da Pérsia. E essa segunda Geulah, por que a gente não leva ela em conta? Por que a gente não fala muito sobre ela? A gente não tem nenhum dia de comemoração a ela. Dificilmente a gente se lembra quem participou dela, quem era Ezra, quem era Nehemia, como aquela Geulah aconteceu, porque ela não foi uma Geulah completa. Ela foi a redenção. A palavra Geulah dá para traduzir como redenção. Às vezes tem companhia de ônibus, eu estou na marginal do Rio de Janeiro, e na minha frente tem ônibus escrito redenção. Eu falo, ai, graças a Deus, quer dizer, eu estou vendo o Rio de Janeiro, que já é um sinal que chegamos agora na redenção final. Nossos sábios dizem, quando você vê rios, que eles andam como óleo, como azeite, e você vai tentar pescar um peixe para um doente, e também isso você não vai conseguir. Então, isso é o sinal que você está na geração do Mashiach. Então, a gente vai na marginal do Rio Tietê, o Rio Tietê vai andando como óleo. Se você tenta pescar um peixe para o doente, você não consegue. E se você conseguir dar para o doente esse peixe, o doente morre. Então, imagina um ônibus escrito redenção na minha frente. E o que vem a ser a nossa redenção? Por que nós não comemoramos a construção do segundo Beit HaMikdash, a saída da Pérsia? Nós nem nos lembramos quando era, não temos uma data comemorativa no calendário judaico, não nos lembramos que Ezra e Nehemia eles estavam envolvidos nessa Geulah, porque ela não foi uma redenção final. Voltamos da Pérsia, o rei da Pérsia ainda era o rei sobre a Terra Santa, as 10 tribos perdidas continuaram perdidas, a maioria do nosso povo ainda ficou na Babilônia, que lá o salário era maior, e com Ezra subiram 10 linhagens, vamos dizer assim. Ou seja, todo mundo que estava desempregado na Babilônia subiu para Israel construir o segundo Beit HaMikdash. O Estado de Israel hoje nem a isso chegou. Quer dizer, se a Geulah da Pérsia já não era uma Geulah, porque 10 tribos ainda continuaram no exílio, o Estado de Israel de hoje nem Beit HaMikdash tem. Ou seja, tem lá a mesquita de El-Aqsa, que é patrimônio tombado da Unesco. Essa semana semana passada, na verdade, subiu um deputado israelense, subiu lá na mesquita. A gente não pode fazer isso de acordo com a lei judaica, porque não sabemos exatamente em qual lugar era o Beit HaMikdash, era o templo sagrado de Jerusalém. Se a gente pisa no lugar onde era o templo sagrado e nós não estamos puros, nós temos um nível de impureza que não atrapalha ninguém para ser um tzadik, não atrapalhou
nenhum Rebbe de chegar ao nível que ele chegou, mas é um nível de impureza que ele só dá curto-circuito quando a pessoa entra naquele local sagrado que é o lugar do Beit HaMikdash. Está escrito sobre isso na Torá, que a vida dele é encurtada por causa disso. Se a pessoa entra impuro, impureza de mortos, ele pisa no lugar onde era o Beit HaMikdash, ele recebe um caret. Caret quer dizer que a vida dele é encurtada. Então todo mundo quer ter muito dinheiro, muito sucesso, uma vida longa até os 120 com saúde de 20. Então não subam no Arabait, no Monte do Templo, porque nós precisamos esperar ter a Geulah. Vai ter a 10ª vaca vermelha. Aquela vaca vermelha é uma mitzvah da Torá que nem o rei Salomão conseguiu entender como funciona. Tem que ser uma vaca vermelha, totalmente vermelha. Ela passa por uma shechitá, um abate kasher, do lado de fora de Jerusalém. É feita uma fogueira, e nessa fogueira é colocada um pinheiro e um ezov, que era o menor arbusto do mundo. E é feita uma fogueira, e ela tem muitos simbolismos, e hoje não vai ser uma aula sobre esses simbolismos. Já temos no nosso grupo de amigos da ONG essa aula postada pela nossa diretora. E o que acontece? Enquanto a gente não passa pelo ritual de purificação, que vai ser feito por meio do pozinho dessa vaca vermelha, que vai ser misturado com água de fonte e espirrado em nós 2 vezes em 7 dias, enquanto nós não somos purificados dessa impureza de mortos, que a purificação dela é dessa maneira, não podemos subir no Monte do Templo. Se a gente sobe lá e a gente, por engano, pisa no lugar onde era o Beit HaMikdash, que ninguém tem como provar onde era, onde não era, a gente precisa de pessoas que viveram há 2000 anos atrás para contar para a gente, olha, onde os árabes fizeram a mesquita era o Beit HaMikdash ou não era, ou era do lado. Então, na dúvida, você está na dúvida se você vai ficar com uma vida mais curta ou não, não se coloca nessa dúvida. Tem gente que acha que sabe, mas não tem como provar. Não temos testemunhas. No tempo do segundo Beit HaMikdash, tinham pessoas que estavam vivas na época do primeiro Beit HaMikdash. Eram velhinhos, o exílio foi de 70 anos. Então, tinha uma pessoa com 80 anos ou com 90, que ele tinha 10 ou 20 na época da destruição. E ele pode falar, olha, esse era o lugar exato. Nós não temos mais essas testemunhas. Mas só por curiosidade, quer dizer, a gente não subiria lá. O Rav Moshe Weber, meu mashpia, o grande tzadik que viveu em Jerusalém, nasceu em 1913. Tem lá a foto, não sei se dá para ver, nosso querido Hillel, a foto do Rav Moshe Weber na nossa instituição. O Rav Moshe Weber, uma vez ele fez um trambiquinho, ele contratou o cunhado dele tinha sido sobrevivente de uma divisão antinazista na Segunda Guerra Mundial, e ele era uma pessoa que tinha uma panca assim, de soldado da Segunda Guerra Mundial. O Rav Moshe comprou para ele uma roupa de guarda assim, a rigor, colocou ele, pagou para ele do próprio bolso, colocou ele na entrada da mesquita, para ele avisar todos os judeus que é proibido entrar lá. E a pessoa que chegava, estava vendo um guarda, está falando que é proibido entrar lá. Não está entendendo que é uma pessoa vestida de guarda. Não tinha distintivo do exército de Israel, nada, da polícia de Israel. Era uma roupa de guarda, quer dizer, podia ser o guarda da porta do circo também. Quer dizer, uma roupa de segurança. Não incriminou ele em nada. Mas ele avisava as pessoas com uma autoridade, assim, de soldado da Segunda Guerra Mundial, que ninguém ousava ultrapassar a autoridade dele. Então muitos judeus não entraram lá, graças a Deus, não entraram nessa dúvida. Deus me livre. Então, hoje em dia, estão fazendo isso novamente, eles fizeram os cálculos, não descobriram onde era o Beit HaMikdash. Subiu lá um deputado israelense, junto com um rabino, eram 2 pessoas, subiram no lugar onde está a mesquita, no pátio da mesquita. Isso deu repercussão internacional. Olha só, subiu o Ben Gvir, que chama esse deputado, e um amigo dele, um rabino vestido de rabino.
Os dois subiram no pátio da mesquita e o mundo inteiro se tornou um alvoroço. Como pode ser que o deputado israelense ele sobe no lugar onde vai ser o terceiro templo de Jerusalém? Onde foi o segundo templo e onde foi o primeiro templo? E os muçulmanos, eles têm lá a Meca, a Medina, eles têm a peregrinação dos muçulmanos, é para a Arábia Saudita, sempre foi. Agora ficou a mesquita de El-Aqsa ficou famosa porque ela virou patrimônio tombado da ONU, Unesco, e lá vai ser o nosso terceiro Bet HaMikdash, terceiro templo sagrado de Jerusalém, vai ser o templo eterno. E um judeu subiu lá, não devia ter subido, subiu porque na ignorância não sabia que era proibido, ou o outro que subiu com ele estava vestido de rabino, pode ser que errou no cálculo lá, fez o cálculo que aquele lugar não era o Bet HaMikdash, o Bet HaMikdash era no outro lado, que não interessa o motivo que eles subiram, mas a repercussão que isso causou no mundo, que os países árabes que têm acordo de paz com Israel entraram em pânico. O que vai ser agora? Como o rei do Dubai, lá do Bahrein, do sultão, o emir de não sei das quantas, como ele vai justificar para o povo dele que um judeu entrou lá? Que o Ben Gvir, lá um deputado israelense, entrou lá, o rei da Jordânia protestou, e os Estados Unidos, e Rússia, e Inglaterra, e a Alemanha, uma repercussão internacional, pelo simples fato de ele ter entrado lá. Então imagina se vão tirar a mesquita de lá e construir o Bet HaMikdash. Então não tem como, de uma maneira natural. Então a nossa segunda saída do exílio, que foi construído um Bet HaMikdash, ainda não é considerada, a gente não festeja ela por não ter sido uma saída total do exílio. Tem lá ainda 10 tribos perdidas. Esse Estado de Israel nem a esse nível chegou. Quer dizer, nem teria como a gente desmontar aquela mesquita e colocar no lugar dela o Bet HaMikdash, como os egípcios fizeram em Suez, que eles tiraram a esfinge da pirâmide, né, mudaram ela de lugar. Não teria problema. Todo o país desapropria certas regiões para fazer uma represa, para fazer várias coisas. E não teria como a gente, nesse caso, atualmente, nem isso fazer. Quanto mais que a gente não tem como construir o Bet HaMikdash, porque diz o profeta Hezkel, ele se encontrou com o anjo lá em cima, o anjo conversou com ele sobre o Bet HaMikdash, deu para ele medidas. Essas medidas têm medidas naturais e medidas surreais. As medidas, a parte de medidas naturais, nós vamos construir no Bet HaMikdash. A parte de medidas surreais, aí essa parte já vai descer pronta do céu. Então temos uma Masoret, temos uma Kabbalah, que o terceiro Bet HaMikdash ele vai descer pronto do céu, e o que a gente vai fazer é pouca coisa. Essa vai ser a nossa redenção final, a nossa Geulah, que o nosso querido Yoni tocou para vocês tão bonito. Então, Geulah é a redenção, é a saída do exílio. Então, por isso que hoje a gente não comemora também a independência de Israel. Vai comemorar o quê? Que o lugar mais sagrado de Israel é patrimônio tombado da Unesco. Onde era o nosso país, que é a Judeia, que nós somos judeus por causa da Judeia, a gente não pode anexar porque a ONU não deixa. Então vamos comemorar o quê? Que a gente está aí no exílio, lá travado, não pode... A única coisa que o governo de Israel e os árabes têm em comum é a ameaça do Irã contra os países do Golfo Pérsico, que são os árabes ricos. O Irã, apoiado pelos árabes pobres, que é o Líbano, a Síria, o Iraque, o Iêmen, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o Catar. O Catar é uma exceção nesse caso, mas o Catar eles têm medo do Irã, porque eles estão assim em frente ao Irã. Mas o Irã, apoiado pelos árabes pobres, que são todos proxies, todos filiais do Irã, filiais iranianas, está ameaçando os árabes ricos. Eles até falaram: vocês têm palácios de cristal e vocês vão ver o que a gente vai fazer para vocês. Então, por isso a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, eles têm esse vínculo com Israel, tipo, não querem estragar
os Emirados Árabes já têm até um consulado israelense lá, a Arábia Saudita está pensando nisso. Ninguém quer estragar isso porque o Irã é um inimigo comum. E como entrou o Irã na nossa história, como o Irã se tornou o nosso inimigo e como o Irã se tornou o coração dos árabes. Quer dizer, nós somos atacados na faixa de Gaza por não sei quantas centenas de mísseis, que nenhum país tenha que passar por essa situação. É patrocínio do Irã. O Irã tem que dar ordem para que a faixa de Gaza, a Hamas, que é a filial deles, que domina a faixa de Gaza, para que eles atirem na gente os mísseis. O Irã tem que dar ordem para que a Hezbollah, que é a filial deles no Líbano, ataque na gente. Eles têm mísseis com GPS, e Deus me livre o que eles podem fazer. O Irã tem que dar ordem para que o Assad, que é o presidente da Síria, ataque as colinas de Golã, ataque a Galileia, o norte da Galileia. Deus me livre. O Irã tem que dar ordem para o Iraque, para o Iêmen, para eles atacarem Israel. E o Irã é o centro das atenções, ou seja, Estados Unidos, Europa, todo mundo tentando acalmar o Irã, pedindo para eles, por favor, para não fazerem a bomba atômica. E quando a gente fala de árabes, o mundo árabe tem o bloco Irã e tem 2, 3 países que não estão nesse bloco do Irã. E vamos lá em frente. O Rabbi Shimon Bar Yochai viveu há 2000 anos atrás. Naquela época, o mundo se dividia em 2, Pérsia e Roma. E Rabbi Shimon Bar Yochai, ele falou que antes da Geulah, e ele ainda preveu que a Geulah não vai acontecer, só vai acontecer no 6º milênio. O 6º milênio é a época que a gente vive agora. Ou seja, quando o judeu nasce, ele já começa a contar que ele tem 1 ano. Você nasceu, você entrou no seu primeiro ano de vida. Então a gente fala Telim Aleph. Quando ele completou 1 ano, ele entrou no 2º ano de vida. Então a gente fala Telim Bet. E da mesma maneira, nós entramos, a partir da hora que nós entramos no 6º milênio, nós nos encontramos dentro do 6º milênio. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai falou que a Geulah vai ser no 6º milênio, que era 2000 anos depois da época que ele viveu. E não só isso, ele falou que futuramente os Bnei Ishmael, eles vão conquistar a Terra Santa, eles vão encontrar a Terra Santa vazia, que era um absurdo pensar nisso, porque tinha lá a fronteira do Império Romano, era o lugar que os romanos mais se preocupavam. Imagina fronteira dos Estados Unidos com o México, que ainda não tem perigo nenhum, o único perigo é o imigrante passar. Imagina se a fronteira de Israel com a Síria, vamos dizer assim, que já tem mais perigo, a fronteira de Israel com o Líbano. Lá a fronteira do Império Romano com o Império Persa era o lugar mais perigoso do mundo. Os romanos investiam lá uma segurança muito grande. E o Rabbi Shimon Bar Yochai falou que os árabes vão chegar lá, vão encontrar essa terra vazia, eles vão dominar ela até a época da Geulah, e nessa época da Geulah, eles vão impedir a gente, Deus me livre, de ter o nosso Beit HaMikdash. Eles vão dominar o lugar do Beit HaMikdash, eles vão dominar o lugar do Templo Sagrado de Jerusalém, eles vão construir lá a mesquita. Tudo isso está, não tem a palavra mesquita, mas eles vão construir lá o templo deles. Tudo isso o Rabbi Shimon Bar Yochai falou numa época que ninguém nunca imaginou que isso seria uma vez uma realidade. É como se eu falasse para vocês que a Coreia do Norte vai dominar o Brasil. Tipo assim, como exemplo, nada contra a Coreia do Norte, mas assim, os americanos estão com medo deles, então eles ficaram famosos no mundo. Tá vendo? Os coreanos já atacaram um míssil em cima do Japão, já atacaram um míssil no mar, já atacaram um míssil aqui, um míssil lá. Daqui a pouco eles estão chegando em Brasília. Todo mundo vai dar risada, vão falar, olha onde eles estão, olha onde a gente está. Da mesma maneira, na época do Zohar, todo mundo dava risada, olha onde estão os árabes, e quem são eles, Bechlal? Então, diz o Tosfot, na Gemara, Avodah Zarah, que os árabes se misturaram com os persas antigos. O Ismael se misturou com os persas antigos,
os persas antigos, eles eram toda a região da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, eles preenchiam aquela região, o Ismael se misturou com eles, então estava longe da gente, tipo os romanos, eles dominavam a área onde a gente se encontrava. Imagina só a revolução que o nosso povo tentou fazer 70 anos depois da destruição do Bet HaMikdash. Tentamos fazer uma revolução contra os romanos, teve mais um Horban, mais um holocausto lá. Então, ninguém conseguiria imaginar que um povo vindo da Península Arábica, eles dominariam a Terra Santa, eles dominariam o lugar sagrado. Então, por causa disso, o Zohar fala, olha, para que seja mais fácil para você imaginar, para te facilitar a imaginação, saiba que a Terra vai estar vazia. A Terra Santa vai estar vazia. E as pessoas falam, como pode ser? É como se você falar, hoje eu vou viajar para a Flórida, e os americanos foram embora, e a Flórida está vazia, não tem mais pessoas morando lá. Você imagina uma coisa dessa? Você chega em Miami, a cidade está vazia, não tem mais pessoas morando lá, os americanos foram para outro lugar. Ou você chega em Nova York, não tem mais pessoas morando em Nova York, todo mundo mudou de lugar, aquele lugar ficou um deserto. Imaginar que a Terra Santa, que ela era tão disputada por todos os povos, aquilo vai ficar um lugar vazio, ninguém mais vai se interessar, e aí os árabes vão chegar lá, vão encontrar um lugar vazio, e vão construir uma mesquita no lugar do Bet HaMikdash. Quem poderia imaginar uma situação dessas? Não tinha como. E aconteceu. Há 1600 anos atrás, a Terra Santa estava um deserto. Os árabes entraram lá, não tinham com que lutar, que a terra estava vazia, e os romanos estavam ocupados com os bárbaros conquistaram Roma, mas aí eles não tinham como chegar no Oriente, porque eles não tinham a tecnologia que os romanos tinham, e acabou, os romanos já não estavam mais lá, os bárbaros não chegaram lá, a terra ficou vazia, a gente não estava mais lá, que os romanos tiraram a gente, os romanos que estavam lá voltaram para Roma para defender Roma dos bárbaros e morreram lutando, e a terra ficou vazia. E diz o Zohar, eles iriam permanecer lá até a hora da Geulah. E aí o Zohar nos conta sobre a futura Geulah, como está escrito, que a Geulah, a redenção final, que como nos dias da nossa saída da terra do Egito, Hashem nos mostre maravilhas. O que quer dizer maravilhas? Você imagina, você está precisando de um milagre. Você está precisando de um milagre e te acontece um milagre. Agora começa a fazer os cálculos, depois me manda exemplos. O que seria milagre relativo ao milagre que aconteceu? Não quero perguntar agora porque isso é uma coisa que tem que pensar um pouco. Ou seja, o nosso povo saiu do Egito, foi um milagre. Tiveram 10 pragas lá, foi um milagre. O mar se abriu, foi um milagre. Nós fomos pedir para os egípcios roupas lindas para a festa e joias, e que a gente ia comemorar uma festa para Hashem no deserto, logo na 10ª praga que eles foram, os primogênitos faleceram para que a gente pudesse sair do Egito. Então isso que eles ficaram com tanta simpatia por nós naquela hora específica foi um milagre. Eu já falei para já. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol neo bidbari. Então imagina o que seria um milagre relativo à abertura do Mar Vermelho. Que você falasse, olha, o Mar Vermelho em relação a isso não é milagre coisa nenhuma. É um milagre relativo ao milagre. Quer dizer, milagres relativos ao milagre. Quer dizer que o milagre na frente dele não é milagre. Então assim vai ser a nossa saída da Geulah, a nossa saída do Galut. Assim vai ser a nossa Geulah, que é a nossa saída do Galut. Assim vai ser a nossa redenção, que é a nossa saída do exílio. Ou seja, depois que a gente sofreu 2000 anos no exílio,
a nossa redenção não é Estado de Israel com guerra da independência, com quantos mortos tiveram lá, e patrimônio tombado da Unesco no lugar do Bet HaMikdash, e Irã na faixa de Gaza, Irã na Cisjordânia, e de onde viemos nós? Da Judeia, e a Judeia é a autonomia que o mundo não deixa Israel anexar a Judeia, o mundo não deixa o Estado judeu anexar a Judeia. O Estado judeu ficou em Ashkelon, que era a Filisteia, Tel Aviv, tudo terra dos filisteus, a praia era dos filisteus, o rei Davi estava em Hebron, que era a Judeia, que hoje é autonomia árabe. Então, não é, a gente não ficou 2000 anos no exílio para ter uma redenção dessas. Uma redenção dessas, a gente não precisava ficar nem 70 anos no exílio para isso. Quer dizer, sofremos 2000 anos, passamos cruzadas, passamos Inquisição, passamos Holocausto, tudo isso para ter um Estado de Israel que a Unesco não deixa a gente construir o Bet HaMikdash, e a ONU não deixa a gente anexar a Judeia para o Estado de Israel. O Estado de Israel que se encontra onde era a terra dos filisteus antiga, né? De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, o que vai ser a nossa Geulah verdadeira, a nossa redenção final? E diz o Zohar, vamos primeiro para o Arizal. O Arizal, ele faz o mapa da Galut, o mapa do exílio. Tem quem diz que é baseado no sonho do Nabucodonosor, que o profeta Daniel explicou para o Nabucodonosor esse sonho dele, que era uma pessoa que ele tinha uma cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro era o exílio da Babilônia. O profeta Daniel falou para o Nabucodonosor, Anturecha de Dava. Então, a cabeça era o exílio da Babilônia, foi o nosso primeiro exílio oficial. Porque no Egito, o Egito foi como a gravidez do nosso povo. A entrega da Torá foi o nascimento do nosso povo. A entrada na terra de Israel, Hashem deu para nós a Terra Santa, a Terra Prometida. 810 anos depois, fomos para o nosso primeiro exílio, que era a Babilônia. Ou seja, o primeiro de 4 exílios oficiais, né? Que nessa figura que o Arizal montou, o primeiro exílio estivemos na Babilônia, o segundo exílio continuamos morando no mesmo lugar, a Pérsia e a Média invadiram a Babilônia. Então isso já representa os 2 braços daquela figura. O terceiro exílio, a Grécia invadiu a Babilônia. A gente não mudou de casa, só mudou de bandeira no quartel da cidade. E o quarto exílio, que é um exílio paralelo, é o exílio de Edom e Ismael. E aí o Arizal desenha isso como 2 pernas. As pernas são a parte mais comprida do corpo e elas são paralelas, elas não se unem. E o Arizal falou que esses 2 exílios eles vão ser mais longos do que os anteriores, e vai ter comunidade judaica nos países árabes, que é o Irã, e os países árabes, que é o Ismael, e a comunidade judaica na Europa e nas suas colônias, que é o exílio do Edom. Bnei Esav. Por incrível que pareça, o Arizal estava 400 anos atrás, e nesses últimos 400 anos nós vimos que toda a comunidade judaica sempre estava ou na Europa ou nos países árabes. Não tinha comunidade judaica nativa na Índia, no Japão, na Indonésia, na Malásia, nas ilhas do Oceano Pacífico, na Filipinas e na Coreia, e aonde tinha comunidade judaica, somente nos países conhecidos como Edom, Bnei Esav e Ismael, que é o Irã e os árabes. E dizem nossos sábios, os calcanhares dessa figura, Ikvta de Mashiach, quer dizer, essa figura é chamada de Adam de Bli'ah, quer dizer, a linguagem Bli'ah é uma linguagem de absorver. Então, Adam de Bli'ah quer dizer,
essa clipá que ela absorveu as almas judias. E isso não foi bom para a clipá. Isso que a gente teve que viver nesses países, para esses países, mesmo que materialmente eles ganharam, mas espiritualmente nós fizemos subir todo o lado puro, todo o lado de Kedushá, que tinha nesses lugares, nós fizemos subir para cima. Nosso sábio chamou isso de Nitzutzot, ou seja, a revelação divina comparada à luz. Essas pequenas revelações são comparadas a faísquinhas. Por isso a palavra Nitzutz, em hebraico, quer dizer faísca. Então, uma grande revelação divina é chamada de luz, uma pequena revelação divina é chamada é comparada a uma faísca. Onde nós estivemos, nós elevamos o lado espiritual que tinha lá. Então, para o lado ruim não é bom, porque nós separamos o lado bom do lado ruim. Agora que o lado ruim fica separado do lado bom, ele não tem como existir, que ele suga a vitalidade dele do lado bom. Então, quando essa figura termina depois que passamos pelo exílio da Babilônia, essa pessoa ficou sem cabeça, então, que a cabeça era o exílio da Babilônia. Quando passamos pelo exílio da Pérsia e da Média, a pessoa ficou sem braços. Passamos pelo exílio da Grécia, a pessoa ficou sem corpo. Passamos pelo exílio do Edom e Ismael, chegamos nos calcanhares. Então toda essa figura, ela agora se resume em 2 calcanhares no chão. Por isso nossos sábios chamam a última geração de Ikvdet Mashiach, os calcanhares do Mashiach. Quer dizer, os calcanhares que faltam para a chegada do Mashiach. Quer dizer, essa figura, agora o que precisa desaparecer dela são somente os calcanhares. E, como explicou o Rebbe, sobre o assunto de Ketz HaYamim e Ketz HaYamim, quer dizer, o assunto do Ketz, do final, o final dos dias, o final da direita, é um conceito cabalístico. O que vem a ser o final da direita? Quer dizer, quando o lado bom está mais forte do que nunca esteve antes. Quando é o final dos dias, quando o lado ruim está mais forte do que antes. Quer dizer, a última parte daquilo. Então nós estamos nessa época que o lado ruim está ruim de verdade, e o lado bom está bom de verdade. Como explicou o Rebbe, hoje nós temos revelações no ensino da Torá, no estudo da Torá, no ensino da Torá, que você não tinha antes. Então imagina, Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. O povo de Israel falou para ele, no terceiro mandamento, quer dizer, o primeiro mandamento, eles ouviram de Hashem, de Deus diretamente, todas as almas saíram do corpo. Hashem, Deus, ressuscitou eles de volta. Eles ouviram o segundo mandamento do próprio Deus, todas as almas saíram do corpo. Aí Hashem ressuscitou eles de volta. No terceiro mandamento, os 10 mandamentos não foram simultaneamente um atrás do outro, assim, levou um tempo entre um e outro. Então, nesse intervalo, entre o segundo e o terceiro mandamento, o povo de Israel falou com Moshe Rabbeinu, olha, por favor, a gente não quer de novo morrer, ser ressuscitado, pede para Hashem, para você falar, ele fala para você, ele repassa para você o mandamento, você repassa para nós. Então, Hashem concordou, e Hashem falou para Moshe, Moshe repassou para a gente, quer dizer que o povo inteiro, em volta do Monte Sinai, todo o povo ouviu Moshe Rabbeinu falando. O povo ouviu Moshe Rabbeinu falando, quer dizer, Moshe Rabbeinu, ele não pode ter falado tão alto, porque senão as pessoas que estavam mais próximas iriam ficar surdos. Mas ele falou, na mesma linguagem que ele falou, Hashem fez um milagre verdadeiro, repassou a voz dele para cada um, no nível da voz, quer dizer, não é que ele deu um grito lá e todo mundo ouviu, senão Deus me livre, os mais próximos ficariam surdos. Então, cada pessoa ouviu o Moshe Rabbeinu falando, isso foi um milagre. Está escrito que Mashiach vai ensinar o povo inteiro a Torá. Uma vez eu estava com a minha filha do meio, Mushka, estava num trem em Haifa, me lembro disso até hoje. Uma pessoa sentou na nossa frente
e contou, falou, você pode... A gente começou a conversar, eu falei que eu sou do Brasil. Ele falou, você pode escrever uma carta hoje para o Brasil, você escreve a carta hoje e chega hoje. Aí eu já falo para minha filha, toma cuidado aí que o cara ele vai saber o que ele bebeu, o que ele cheirou, o que ele injetou. Então, aí ele falou, não, estou te falando sério, você manda a carta hoje, e hoje a carta chega, não só, é daqui a 5 minutos. Naquele dia tinham inventado o internet. E eles ouviram o noticiário, a gente como judeu religioso não se interessa muito se está tendo guerra na Ucrânia, não está tendo guerra na Ucrânia. O que interessa a gente é só rezar pelos judeus que moram lá. Então a gente não acompanha assim o noticiário como eles acompanham. Então todo mundo sabia que naquele dia inventaram a internet, e só eu não sabia. Ninguém imaginaria que iria chegar o dia que eu estou dando essa aula e vocês estão ouvindo na Timor-Leste, no Japão, a gente tem aluna no Japão também, no Japão, na Indonésia, em Miami, em Nova York, no Canadá, no mundo inteiro. Então, falar que nós chegamos mais do que Moshe Rabbeinu conseguiu chegar no Monte Sinai inteiro, a voz dele chegou no Monte Sinai inteiro, e a nossa voz está chegando no mundo inteiro. E é isso que nossos sábios falaram. Mashiach vai ensinar a Torá para o mundo inteiro. Não é que ele vai dar um grito lá em Jerusalém, que vai chegar até o Japão. Senão as pessoas que estão em volta dele vão perder a audição. Mas ninguém nunca imaginou que iriam inventar uma live no YouTube, uma live no Instagram. Ninguém nunca imaginou. Então, quer dizer, agora a gente precisasse de uma aula diretamente do Beit HaMikdash, não teria problema, essa aula chegaria em qualquer lugar. Em tempo real. Em tempo real. Então nós estamos já, nossos sábios, todos os sinais que nossos sábios deram sobre os calcanhares do Mashiach, quer dizer, a época em que a pessoa, o Adam de Belial, já desapareceu, só sobraram os calcanhares dele, e agora todos os milagres da Geulah começam a acontecer. E qual que é o problema com esses milagres? Quer dizer, tem o lado bom do milagre, e tem o lado... Então a mulher está dando a luz. Tem o lado bom, que é o pai comemorando, e por outro lado, a mulher está gritando, coitada. A mulher está com dores, o pai está todo feliz, e a criança está entre. Então, ao mesmo tempo que a mulher está com dores de parto, o pai já está avisando a família inteira que, olha, minha filha está nascendo. O que acontece? Nossos sábios falaram sobre a Geulah, que ela venha, mas que eu não esteja lá. Que ela venha porque é alegria, é o pai ligando para todo mundo que o filho está nascendo. Que eu não esteja lá é a mulher gritando na hora do parto. Ou seja, os nossos sábios, eles preveram que vão ter coisas assim, que o final do exílio vão ter milagres verdadeiros, que a gente não vai sair do exílio assim de uma maneira... Se até no Egito, que era o Egito, nós saímos de lá depois de 10 pragas, com o faraó reconhecendo que, olha, realmente Deus é mais forte do que ele. Nós saímos com o reconhecimento do Itrá, que ele era o papa de todas as religiões, que ele chegou à conclusão de que Hashem é o Deus verdadeiro. Então, quanto mais, se até do Egito a gente saiu assim, quanto mais agora na saída do último exílio, que durou 2000 anos para chegar esse dia. Então a gente não vai sair assim, pedir permissão para a ONU, para ter o nosso próprio Estado, mas aí a ONU vai falar, mas eu dei para vocês até metade de Jerusalém, a outra metade eu não dei, e a Cisjordânia eu não dei, a faixa de Gaza eu não dei. Então a Cisjordânia tem que fazer um Irãzinho na Cisjordânia, um Irãzinho na faixa de Gaza, um Irãzinho em metade de Jerusalém. Então não foi para isso que a gente sofreu 2000 anos. Não é para uma saída do Egito dessas. A gente não saiu do Egito fugido. Nós saímos à luz do dia. O mar se fechou sobre os egípcios e Hashem fez com que todo o exército egípcio morresse, e só o faraó ficou vivo para ver que
Então também a nossa Geulah, ela não vai acontecer assim de maneira despercebida. E diz o Zohar, o principal problema da Geulah, e com isso nós terminamos já horário, só um segundo aqui, parem, gente, desculpa, mas novamente, lembrando a todos, vocês devem ouvir as nossas aulas quando você está lavando louça, quando você está lavando roupa, arrumando a casa, varrendo, fazendo a faxina nos e-mails. Hoje a faxina da informática, né? A faxina, como se fala? Tem uma palavra para isso em português. Faxina de informática, faxina digital. Hoje a faxina digital, hoje a sujeira digital é maior do que a sujeira material. Mas a lixeira sempre existe. A lixeira, tem que fazer a faxina digital e tem a lixeira digital, e aí vocês faziam a lixeira digital. Mas enquanto você está vendo as 5.000 propagandas que conseguem o nosso nome por meio dos cookies, aí você ouve a nossa aula, você não perde o tempo. Esse é o detalhe mais importante. Então, não são 45 minutos que se passaram, são 45 minutos que você pode aproveitar e terminar toda a sua faxina digital e faxina material nesses 45 minutos. Então, diz o Zohar que o principal problema do final do Galut, do final do nosso exílio, é o Ismael. E por isso, quando o anjo falou para Agar que o nome do filho dela iria ser Ismael, quer dizer, Deus ouviu, Deus vai ouvir, Deus vai ouvir. Ficou uma incógnita. O que quer dizer Deus vai ouvir? Por que o anjo tinha que falar para Agar que Ismael, uma linguagem futura, o Aleph Lamed é Deus, é o nome de Deus, Kel Bechesed, Elokim Begvura. Então, esse nome de Deus que simboliza o lado da Chesed, do lado bom, como pode ser que o anjo fala para ela essas palavras, Deus vai ouvir? Se ela vai ganhar o filho porque ela sofreu, então quer dizer, Deus ouviu a sua reza, Deus ouviu o seu... mas quer dizer, Deus vai ver, você vai ganhar o filho porque um dia você vai rezar, você vai pedir? É meio absurdo. Então, diz o Zohar, essa palavra Ismael não tem a ver com Agar. O anjo não está dizendo para ela, olha, você merece, Deus ouviu a sua reza. Não, Deus vai ouvir quem? Vai ouvir o quê? Então, diz o Zohar, isso está se referindo ao final do nosso exílio, o final do Galut Ismael, que os árabes, diz o Zohar, no final do exílio, o Bnei Ismael, eles vão fazer para a gente tantos sofrimentos, mas tantos sofrimentos que vai chegar uma hora que no lugar da gente ser esse país de politicamente correto que nós somos, no lugar disso a gente vai rezar para a gente, vai pedir para a gente nos salvar. Até agora nós estamos respeitando isso, respeitando aquilo, e cada um tem o direito de pensar como ele quer, e o assassino ele tem o direito de assassinar, e o homem que dorme com o homem tem o direito de ter um marido homem, e esse que sacrifica o filho para a idolatria tem o direito de sacrificar, e cada um tem o direito de fazer o que ele quer, não importa o que ele está fazendo, não tem Deus no mundo. Deus não existe, cada um faz o que quer. Esse mundo é uma... Como se fala em português, tem uma palavra, ele aconteceu por acaso. Cada um faz o que quer. Então, mas o cachorro dentro da sua casa, ele não faz o que quer, né? Ele tem um dono que fala para ele onde ele tem que ficar. Mas o mundo, cada um faz o que quer, tem que respeitar. O assassino quer assassinar, o outro lá quer rezar para a estátua, o outro quer ter uma relação proibida, tem que respeitar. Quer dizer, não tem Deus, não tem ninguém que determinou como a gente tem que se comportar nesse mundo. Então nós temos um país que ele é assim, é um país politicamente correto. A gente tem que... os americanos falaram que tem que ter uma solução de 2 estados, então a gente vai lá ajudar os palestinos, dar arma para eles, fazer como o Irã. Aí tem que ter passeata disso, passeata daquilo.
E, afinal das contas, chegam esses árabes, eles têm mísseis, esses iranianos têm mísseis com GPS. Míssil com GPS é diferente de todas as guerras que Israel teve. Eu cheguei em Israel, o país tinha 30 anos. Eu cheguei lá em 1978. Eu ainda encontrava no meio do mato casas árabes abandonadas e tanques de guerra quebrados da Guerra da Independência, que ninguém teve tempo de pegar, de limpar. A gente ia dar aula para crianças na aldeia ao lado de Kfar Chabad, e no meio do caminho tinha todas essas coisas, essas sobras de guerra. Ia para Jerusalém, no meio do caminho, na estrada de Jerusalém, tinha ainda tanques quebrados da Guerra da Independência. Então, aquela Guerra da Independência, as guerras posteriores, a Guerra dos 6 Dias, essa Guerra dos 6 Dias, muitas das bombas que jogaram, elas só faziam barulho, e os árabes fugiam. Não tinha naquela época míssil com GPS ou drone que o radar não pega. Agora a gente vê da guerra da Ucrânia que o Irã vendeu drones para a Rússia. Quer dizer, imagina a Rússia, que era conhecida como potência militar. O Irã vendeu drones para a Rússia está atacando a Ucrânia com esses drones, e nenhum país da Europa ou Estados Unidos consegue interceptar esses drones, a ponto que os ucranianos eles têm que usar aquele método da Segunda Guerra Mundial de holofotes. Eles acendem o holofote no céu e começam a procurar o drone. Ou seja, o radar não pega. Então imagina esses drones, eles têm GPS. Imagina que os mísseis têm o GPS. Imagina Israel numa situação dessas, que tem esses armamentos que o Irã levou para o Líbano, para a Síria, para o Iraque, para o Iêmen. Até dentro do Irã tem várias cidades subterrâneas. Como o Brasil tem a cidade maravilhosa, os Estados Unidos tem a cidade das luzes, o Irã tem a cidade dos mísseis. Uma cidade subterrânea assim, que não termina mais. Então, na prática, diz o Zohar que por causa desse sofrimento do final dos dias, a gente vai rezar para Hashem. Vamos falar, olha, não adianta mais fazer país com países árabes, porque já não existe mais Arábia Saudita, já o Irã entrou lá, já não existe mais Emirados Árabes, já o Irã entrou lá, com o Irã não tem como conversar. Já os americanos, o que a gente vai fazer? O que eles fizeram no Afeganistão? A América perdeu a guerra. Desde o Vietnã até o Afeganistão, a América só perde. Eles vão dar armamentos para a Ucrânia, sim. Mas se eles entrassem na Ucrânia, eles perderiam, por incrível que pareça, assim, pela experiência que a gente tem com eles, até agora, onde eles colocaram o pé, onde eles entraram, eles perderam. Então, chega uma hora que a gente fala, a gente não tem como confiar em ninguém mais. Não adianta ficar mostrando para os americanos que nós respeitamos isso, respeitamos aquilo, nós somos os politicamente corretos, e se o assassino gosta de assassinar, é direito dele, que assim ele nasceu, ele tem essa inclinação. E o outro, um homem quer casar com um homem, e o outro quer sacrificar o filho para a estátua, e nós somos politicamente corretos, respeitamos todo mundo, e de repente eles chegam numa conclusão e falam, não, a gente já não tem o que fazer, temos que pedir para Hashem. Mas você vai pedir para Hashem, ele quer que você se comporte certo, Deus quer que você se comporte certo, aí não adianta ser politicamente correto, aí você tem que ser judaicamente correto. Aí nessa hora, Deus me livre, nessa hora de sofrimento, a tal ponto que a pessoa está disposta a deixar o politicamente correto, trocar o politicamente correto pelo judaicamente correto, aí Deus me livre, imagina a situação que a gente vai estar para isso, imagina. Então o Zohar diz assim, tudo que a gente passou durante o exílio, imagina assim, entre parênteses, holocausto, cruzadas, inquisição, destruição do primeiro Beit HaMikdash, destruição do segundo Beit HaMikdash, tudo isso não é nada comparado ao que a gente vai passar com os árabes no final da Galut. E dessa maneira a gente entra na Geulah com milagres tão grandes que eles são milagres relativos aos milagres que aconteceram no Egito. Então, tudo isso era a explicação para o assunto da Geulah, que o nosso querido Yane tinha tocado essa música. Então, vamos terminar nossa aula novamente
com a nossa música da Geula. Outras aí, a gente te ajuda com a letra, não se preocupa. Nós cantamos junto com você. Vamos lá, preparado, apontado? Tá tudo certo? Agora, se prepara. Um instante, então, enquanto o Jorginho se prepara, decora a letra da música, nossa diretora vai fazer a propaganda da nossa instituição. Então, agradecendo, né, aos 7.000 inscritos, muito obrigada. A gente sabe que não é fácil, né? O YouTube fica tirando as inscrições, não avisando as pessoas que tem aula. Então, assim, muito obrigado pelo esforço que vocês fazem de estar sempre acessando o canal e buscando se tem ou não aula e deixando lá o teu like, deixando o comentário para nossas aulas poderem engajar. E lembrando a vocês que temos o livro, né, Vivendo com a Paraxá com o Rabino Gloiber. Esse é Bereshit, volume 1. Estamos mandando para a gráfica o Shemot, que vocês vão ter, agora entramos na Paraxá de Shemot já essa semana também. E vocês vão poder acompanhar com o livro também, se Deus quiser, daqui mais uns dias. E para aqueles que comprarem o livro, Bereshit e Shemot, vai ir junto a verificação dos alimentos segundo a Torá. Então vai ter um brinde para vocês agora com os livros do Rabino, que são áudios que tem nosso podcast sobre a verificação dos alimentos segundo a Torá. Muito obrigado pelo carinho de todos, muito obrigado por sempre estar acessando. Não deixem de acessar o canal, porque às vezes o YouTube não avisa vocês que tem aula do Rabino. Então, para aqueles que não estão nos nossos grupos, sempre verificam, né, se não tem nenhuma aula nova lá. Muito obrigado pelo apoio de todos e Mazal Tov pro Rabino, né? Chegar a 7.000. Muito obrigado para a nossa diretora pelas lindas palavras. E Léo, dá uma brachá pra gente. Opa! Opa! Outra câmera aqui. Outras aí, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, olha. E outra, ó, a foto do nosso rabino aqui, o rabino do nosso rabino. Era Moshe Weber. Moshe Weber. Então, eu estava aqui pensando, né, é um mergulho que a gente faz nas palavras do rabino, e é tanto conhecimento assim que, sabe, deixa a cabeça da gente bem, funciona, e a gente esquece da nossa existência e tudo mais. Inclusive eu estava pensando a respeito da paraxá que estamos estudando, a respeito dos irmãos de Yosef, né? Os irmãos de Yosef, a primeira coisa que eles disseram foi: olha, Yosef, nos perdoa por causa daqueles erros que a gente fez com você, né? Aquelas maldades, por favor. Olha, o máximo que o mínimo, né, que a gente pode oferecer para você é as nossas vidas para sermos seus escravos. Então, o pensamento tão pequeno deles, né, de dizer assim: olha, para você me perdoar, eu preciso vender a minha vida para ser um escravo, quando Yosef simplesmente falou aos corações deles, né? Deixou confortado, os corações deles, e disse assim: olha, tudo que eu fiz foi Hashem que disse que tinha que fazer. Se não fizesse assim, vocês estariam mortos, né? Sustentei vocês e eu vou continuar sustentando vocês e seus filhos. Então é isso, quando a gente pede para Hashem, a gente faz nossas rezas, nossas tefilot, não coloca essa questão de, olha, eu vou vender. Não, alegria total, como o nosso rabino sempre fala, né? Pede com alegria. Olha, as coisas já passou, e as dívidas já passou, acabou, chega. Né? Então é isso. E essa vez palavra. Opa, muito obrigado pelas lindas palavras, Hillel. E agora vamos lá para o nosso queridíssimo Geula. Não, Yoni. Yoni. A música Geula. O plural, as coisas. Vamos lá. Separa 2 bem, 2 bem. Mas vamos. Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, queremos imediatamente
Geula, Geula, Geula. Queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach, o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Fusão de dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula. Queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula. Queremos imediatamente a Geula. Muito obrigado para o nosso querido Jorginho. Muito obrigado para todos vocês que estão nos prestigiando. E na live passada no Instagram, eu não soube desligar e apaguei por engano. Então agora temos, graças a Deus, a nossa querida voluntária Ruhami, que está aqui controlando a nossa live no Instagram. Então já chegou a hora, chegou o final. A Ruhami própria já vai desligar. Eu vou fazer um sinal assim, ela desliga, mas antes disso, dá para vocês a nossa brachá do fundo do coração. Atzlacha, briut, panasá beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Ale bruchas fanale, rebes fanale, tzaitin letele, kavanas metale, protim, lemata masarat fahim, bane chaya, mezaine rebecha. Tudo de bom para vocês e muita alegria. Bekol tov.